Estamos no ar, no Instagram Cartão de Visita News e estará hospedado no portal cartãodevisita.com.br. Mais uma pessoa importante hoje na nossa conversa. Vamos lá. Vamos chamar aqui. Vamos lá, pessoal que acompanha, muito obrigado aí. A gente vai estar, provavelmente essa live estará também na maior emissora. Olá, boa noite, doutora. Boa noite, como vai? Doutora, eu consegue? Acho que vai ser, tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Certo, ótimo. A senhora, se alguém chega atrasado na sua audiência, como é que a senhora lidar com isso, hein? A gente sempre aceita uma justificativa, porque nós temos que pensar que amanhã eu também posso atrasar a audiência, não é verdade? Estou vendo que a senhora é pontual. Deixa eu falar um pouquinho da senhora e uma novidade que daqui para frente vai acontecer com as nossas lives e com o seu pessoal do seu meio, que tem colaborado em tempos de pandemia, essas informações. A gente vai estar no Instagram hospedado essa conversa, nós estaremos no portal Cartão de Visita com o seu currículo que virará conteúdo de pesquisa e também provavelmente transmitiremos pela Tati Comunicações, que é uma TV, a maior TV de comunicação do interior de São Paulo, que fica cabeça de rede sediada em Ribeirão Preto, ok? Assim que eu lhe avisarei. Deixa eu falar um pouquinho da senhora. Doutora Andréa Cristina de Miranda Costa, é natural de Rio Espera, Minas Gerais, graduada em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da extinta Fundação Presidente Antônio Carlos, hoje Universidade Presidente Antônio Carlos em Barbacena, pós-graduada em Direito Civil pela então Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Barbacena. Em Barbacena, na Universidade Presidente Antônio Carlos, exerceu as atividades de professora de Direito Público, Privado e Direito Constitucional. Tá sofrendo, hein, doutora? Direito Constitucional. Será que tá dando uma confusão na cabeça dos alunos hoje em dia vivendo em celeiro jurídico? É muito difícil. Eu não gostaria de estar na pele de um professor de Direito Penal, de Direito Constitucional, de maneira alguma. Muito complexo. Então, aí a senhora exerceu a advocacia nas áreas civil e criminal, inclusive no Tribunal do Júri, em comarcas situadas no Campo Grande das Vertentes, Zona da Mata, região central de Minas Gerais. No período entre maio de 96 e agosto de 97, atuou como escrivã judicial junto à terceira vara civil da comarca de Barbacena, após ter sido aprovada em concurso público de provas e títulos. Aprovada em concurso público para o cargo de procuradora da Escola Agrícola de Muzambinho. Eu tive amigos em Muzambinho, viu, doutora? Tive amigos lá. Pois é. O Milton Neves é jornalista aí de lá. Meu amigo. Trabalhamos juntos eu fui diretor nacional da TV Bandeirantes e na TV Record nós trabalhamos juntos. Ele sofreu agora, ultimamente, que perdeu a esposa e tal, a gente conversou bastante. No período entre... vamos lá. Aprovada em concurso para o cargo de juiz de direito, tendo tomado posse em 8 de setembro de 97, e atuou nas comarcas de Rio Vermelho, Várzea da Palma, Pratápolis, Senador Firmino, essas cidades, doutor, não tem o que a gente não aprenda, né? Para dizer a verdade. São culturas diferentes e pessoas diferentes, culturas diferentes, tamanho diferente. Isso, só para ter uma ideia, Jacenã Costa, que é de Rio Vermelho, está nos acompanhando aqui, da minha primeira comarca, em 1998. Que bom, hein, pessoal? Vamos lá, então. Isso aí, eu sempre digo que a gente não tem que se preocupar com audiência no primeiro momento, porque isso vai ficar hospedado e as pessoas podem assistir posteriormente. Outro dia eu fiz uma live, deu 2.000 pessoas simultaneamente. Depois eu fui pesquisar, você não acha em lugar nenhum isso. Você não acha as 2.000 pessoas que assistiram a gente. Vamos lá. Bom, então a senhora foi aprovada Rio Doce, Conselheiro Lafayette e Barbacena. Juizado especial. Promovida ao cargo de juiz de direito auxiliar de Belo Horizonte em 2009.
De 2 de julho de 2010 a 30 de junho de 2014, essa disposição da Corregedoria Geral de Justiça, onde atuou como juiz auxiliar da Corregedoria, responsável pela região 4, Sul, e posteriormente junto à Gerência de Serviços Notariais de Registro Extrajudicial. Em 17 de fevereiro de 2014, foi removida para o cargo de juíza de direito da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, tendo permanecido afastada de tais funções até 1º de julho de 2014, haja vista estar à disposição da Corregedoria Geral de Justiça em 1 de julho de 2014 e assumiu efetivamente o cargo da referida vara. De 18 de fevereiro de 2018 e 18 de fevereiro a 2020, foi designada juíza eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, bem como a direção do Fórum Eleitoral de Belo Horizonte, tendo exercido a função de coordenadora do Gabinete de Segurança Institucional nas eleições gerais de 2018. E é membro da Academia de Barbacenense de Ciências Jurídicas, ocupante, né, da cadeira número 18. Quer dizer que quando a senhora for para o lado de lá, né, modéstia à parte, a senhora vai ser lembrada? Eu espero, né? Cujo patrono é o mestre Pontes de Miranda. Doutora, que não é meu parente. Vamos falar um pouquinho Vamos aproveitar esse finalzinho aqui que está quente. Como é que foi essa operação? A senhora trabalhou numa operação nas eleições, né? Como é que foi? E na época deve ter sido... Foi uma época meio crítica, né? Olha, eu trabalhei nas eleições de 98 em Várzea da Palma, quando o voto era escrito, e depois da inauguração das urnas eletrônicas em Senador Firmino, e nós tivemos todas as suas dificuldades. Eu sempre fui juiz eleitoral, mas eu nunca enfrentei uma dificuldade tão grande quanto nessa eleição presidencial, porque o questionamento sobre a legalidade, a funcionalidade, a confiabilidade das urnas eletrônicas foi imenso. Mas nós conseguimos ultrapassar isso com uma lisura no processo eleitoral, de uma forma clara, transparente, deixamos as portas abertas da Justiça Eleitoral para esse problema. Enfim, foi feita todo tipo de conferência nas urnas e nada foi constatado de irregular, ilícito ou ilegal. Essa questão da segurança institucional que a senhora se envolveu, a senhora precisou, obviamente, ter um preparo de segurança entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, talvez. Exato. Houve uma conjunção de todas as polícias e nós conseguimos colocar um delegado de polícia, um oficial da Polícia Militar em todas as zonas eleitorais de Minas Gerais. E isso para garantir uma maior segurança para o juiz eleitoral. E também, nós tivemos assim, alguns problemas em zonas eleitorais que a pessoa queria levar a urna com aquele velho problema que o número X não aparecia, enfim, mas tudo foi coordenado. E também a questão de nós organizamos aqui em Belo Horizonte toda a logística de onde seriam levadas as pessoas que cometessem os crimes eleitorais em flagrante e posterior realização de audiências. Então foi um trabalho muito bom, mas que foi um trabalho em conjunto com todas as polícias. Nós vamos chegar no momento que a senhora vai falar da sua atual gestão. Vamos falar um pouquinho que está fazendo parte das minhas operações da live. Ó, aqui está presente aqui a doutora Érica, uma grande colega que a gente trabalhou excelente muito. Pessoa, Vamos falar um pouquinho da FONAJUC, que é um fórum nacional de juízes criminais. Vamos falar um pouquinho disso, que a senhora faz parte dessa... Isso, desde a sua fundação. Nós, juízes, através das redes sociais, estávamos inconformados com os rumos, porque só se pensa naquele garantismo monocular que só se preocupa com o réu. Mas as pessoas se esquecem da vítima, né? A justiça é uma balança. Então, nós precisamos cuidar da vítima também. E, imbuídos desse espírito, nós nos reunimos e foi fundado o Fórum Nacional FONAJUC. Nós pregamos muito a igualdade, né? O garantismo penal, mas o garantismo integral, em que nós temos que preocupar também com a vítima. Vou te dar um exemplo. Muito se preocupa com o réu na hora da prisão. Temos que fazer uma audiência de custódia. Ok. Mas já pensou nisso? Mas já pensou nisso? Sobre isso.
Tá, Mas já pensou no estupro? Alguém pensou em procurar a vítima e cuidar da vítima? No homicídio, em que o pai deixou os filhos, né, órfãos, indefesos, alguém pensou em mandar um oficial, um psicólogo, uma assistente social para cuidar deles? Ninguém pensou. Então, nós temos que cuidar bastante, e essa é a nossa intenção. E nós somos convictos, fazemos encontros periódicos, e é muito importante que a sociedade saiba disso. A lei há de prevalecer, né? E nós não precisamos de tanta interpretação como está ocorrendo. Às vezes a gente tem que seguir a letra fria da lei. Doutora, como é que é enfrentar o crime organizado, principalmente na área se fala muito em crime organizado hoje em tudo, né? Mas na área do entorpecente, que hoje é a sua principal atividade. Mas só fazendo uma observação, aqui em Belo Horizonte, questão de dias, né? A competência foi ampliada. Tá. Nós temos hoje em Belo Horizonte 5 varas de tóxicos, com competência ampliada para crime organizado, lavagem de bens e valores. A lei antidrogas, o tráfico é da cidade de Belo Horizonte, mas a competência do crime organizado e lavagem de bens, ela é regionalizada. Então, são 23 comarcas que integram da grande Belo Horizonte, como, por exemplo, João Molevade, Divinópolis, que está um pouco distante, mas são cidades grandes e que fazem parte da nossa competência. E é muito difícil esse enfrentamento, porque o crime, como o nome já diz, já está organizado. Então, a sociedade precisa entender que nós, juízes, estamos sim combatendo o crime. E, logicamente, a polícia, o Ministério Público, enfim, porque o transgressor, ele tem que pagar, ele tem que ser punido. Se você me perguntar, sabe, Zacarias, precisa aumentar as penas? Eu acho que não. Sob o meu conceito, as penas, elas têm vamos assim dizer, um quanto razoável. O que nós precisamos mudar, e a sociedade precisa estar atenta a isso, é a lei de execuções penais. Porque o réu hoje, o condenado, ele tem tantos benefícios que absurdamente eles não cumprem pena. Então, às vezes, quando eu estou fazendo audiência, pergunto para o réu assim: você já foi condenado? Já. Quais crimes você cometeu? Homicídio, tráfico, não sei o quê. Foi condenado o quê? Uns 40 anos. Quanto tempo você ficou preso? Uns 8, 10 anos. Eu assusto. Porque a pessoa, ela tem que saber que ela cometeu um castigo, ela cometeu um crime, ela tem um castigo. Mas, como dizia uma desembargadora falecida aqui de Minas Gerais, desembargadora Jane Silva, que eu tenho um grande respeito, um carinho, uma admiração, ela dizia assim: mas o preso, Andréia, ela ainda brincava assim, né? Ele precisa ter uma perspectiva na vida. Eu falava assim: doutora Jane, ele vai ter uma perspectiva, mas ele tem que saber que o crime que ele cometeu, ele foi punido, ele está sendo punido, ele precisa cumprir a pena. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ele tem uma perspectiva, né? Porque senão fica muito fácil. Aquela moto, eu quero aquela moto. Eu não tenho dinheiro para comprar, eu vou lá, vou pegar aquela moto. Não importa se eu matar o proprietário da moto, eu vou ficar aí uns 2 anos preso, depois eu estou livre. Então, nós precisamos rever essa situação. Doutora, automaticamente o tráfico de entorpecente, quando eu falo de grandes tráficos de entorpecente, de volume, se leva à lavagem de dinheiro, né? Sim, hoje é preciso combater o dinheiro. Você tem que chegar no dinheiro. Você se recorda a questão no final, mais ou menos outubro, novembro do ano passado, quando nós tivemos alguns assaltos aí a bancos? Coisas que parecem assim, que a gente está numa guerra civil, né? Não teve um assalto a banco há uns 2 ou 3 anos atrás, 2, 3 anos, eu me lembro, em Minas, que na verdade não chegou nem a acontecer. Houve uma operação integrada que eu achei super excelente com o pessoal de Minas, com o pessoal de São Paulo, que não chegou a acontecer. Que foi no sul de Minas. Foi no sul de Minas. E, bom, a certeza plena e absoluta nós não temos, mas a gente imagina que isso é para fortalecer o tráfico, que às vezes ele é atacado em alguns momentos e eles precisam de dinheiro para movimentar.
A Polícia Federal, a FICO, que é uma integração das polícias federal e civil, aqui em Minas, por exemplo, organizou uma operação, né, chamada Caixa Forte. Nós tivemos a fase 1 e a fase 2, que foi a maior operação em termos de cumprimento de mandados. Foram 422 alvos, mandados de prisão, mas assim, é segundo escalão do PCC, né, da facção paulista. E houve um baque muito forte, porque é o dinheiro que eles utilizavam para, enfim, pagar, né, a mensalidade que os integrantes das facções eles recebiam por mesadas. Então atacou-se o dinheiro, e nos meses subsequentes nós vimos aí uma série de assaltos a bancos, que muito provavelmente, né, em busca do dinheiro que foi perdido pela justiça. Depois, a Polícia Federal em São Paulo fez uma mega operação, e aí sim é maior em termos de dinheiro. Então é preciso sim combater, porque eles precisam, não se pode usar a expressão branquear o dinheiro, né, mas precisa limpar o dinheiro, por assim dizer, e eles fazem isso justamente nessas lavanderias, né, na lavagem de dinheiro. Então, por isso a preocupação, tanto do ministro Fux, que tem intenção aí de expandir, né, que os tribunais criem as varas de organização criminosa. Então, é muito importante isso. Doutora, como é que é a relação da senhora? Eu queria saber, porque até existe uma polêmica hoje em dia, por causa eu vou falar da Lava Jato, eu não gosto de polemizar, mas essa questão, isso é uma coisa que eu também conheço há muito tempo, a relação da juíza que vai decidir, e aliás, eu preciso falar quem é que comanda a audiência, depois você vai falar sobre isso, mas a relação da juíza com o Ministério Público, como funciona isso? Olha, as pessoas estão assustadas aí porque o juiz conversou isso com o promotor de justiça e etc e tal, né? Vamos voltar um pouquinho. Nós juízes, por determinação do CNJ, mas para mim não precisava nem determinação do CNJ, porque eu sempre recebi os advogados, nós temos que receber os advogados, né? O advogado, no meu caso, hoje mesmo, chegou uma advogada lá, doutora, preciso falar com a senhora. Eu falei, perfeitamente. Porque meu cliente foi preso, ele precisa fazer um exame de corpo de delito, enfim, uma série de situações, eu queria ver isso com a senhora. Eu falei, ok. A senhora já fez a petição? Já fiz. Me entrega aqui, eu vou analisar. Ok. Ela conversou comigo sobre o processo. Ok? Mas ela fez o pedido dela, só chamou a atenção. E às vezes o promotor de justiça também faz isso. Fala assim, olha, eu fiz um pedido de prisão preventiva naquele processo, eu fiz um pedido de perícia, me avisa. Ele não vai falar assim, eu quero que você defira esse pedido. Nem o advogado vai falar isso comigo. Então nós temos que ter paridade de armas. Se o advogado é obrigado a conversar comigo, se eu sou obrigado a receber o advogado, né, e eu faço não por obrigação, porque eu acredito nisso, mas eu também posso conversar com o Ministério Público. Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, esse processo já foi julgado, a sentença mantida, eu fui fazer uma audiência, envolvia 2 gangues aqui em Belo Horizonte, daquele tipo de subir o morro armado para tomar território e tudo mais. Eles estavam, alguns presos por outro processo, porque ali era só associação ao tráfico, e alguns soltos. Eram 28 réus. Você já imaginou 28 réus numa sala de audiência, uns 8 presos e o resto solto? Chegou o final, mais ou menos, e essa audiência perdurou aí uns 4 dias. No segundo dia, a promotora me chamou e falou assim, André, eu vou pedir a prisão desse pessoal. Então, eu não sei o que você vai resolver. Tá bom. Por essa regra que está correndo por aí, ela não poderia ter falado isso comigo, mas eu não entendo por quê. Por que ela falou isso comigo? Porque ela estava sendo leal. E para eu prender essa quantidade de pessoas, eu precisaria de um efetivo policial maior, até o GEMAS eu precisaria, porque é preciso para a segurança do policial que está fazendo a prisão de todo mundo. Então, eu precisaria de viaturas, e a audiência estava se estendendo para 8, 10 horas da noite. E às vezes também o advogado já me avisa, doutora, no final eu quero pedir a liberdade provisória. Qual o problema? Eles estão me falando, estão conversando.
Não é verdade? A polícia vai fazer uma operação, ela vai me avisar o dia que ela vai fazer essa operação, porque a minha secretaria, por exemplo, tem que estar preparada para receber os pedidos de liberdade provisória, vista dos autos. Às vezes eu preciso fazer um bloqueio, antigamente era Bacenjude, hoje é Cisbajude. O delegado precisa me avisar no momento que vai fazer. São conversas que nós chamamos republicanas. Isso é preciso que exista, mas o promotor, o defensor, jamais eles vão chegar para mim e falar assim, eu quero que você condene fulano. Não. Eles respeitam até a minha imparcialidade, eles respeitam o meu pensamento. Se não tiver satisfeito, que recorra. Né? Mas essas conversas, elas precisam existir. E eu achei interessante que, eu não vou me recordar quem foi, mas postou no Instagram, e o Edu Pérez, um amigo muito querido, que é juiz em Goiás, do Fonajuc, ele retuitou, e eu também. João matou Pedro, certo? João foi preso, mas depois descobriu-se que a prova que levou a descobrir que Pedro tinha matado é uma prova ilícita obtida através de uma interceptação ilegal. Né? Mas o João matou o Pedro, o crime continuou. Ele não deixou de existir. Né? Então as pessoas às vezes fazem uma confusão. Eu espero que saibam discernir o joio do trigo a respeito dessas conversas. Né? É muito importante isso. Na realidade, essa questão da senhora atender a parte, a senhora também ouvir o Ministério Público e fora o que tem nos autos, não é uma coisa óbvia que pode lhe ajudar na sua convicção? Sim, sim. Às vezes, a gente precisa... eu costumo dizer, lógico que eu sei ler, mas às vezes o advogado quer te chamar a atenção por algum detalhe interessante, e às vezes sim, esse detalhe por algum motivo passou despercebido, enfim, é importante sim, eu não vejo problema algum. Problema ético nenhum. Nenhum. Deixa eu fazer uma perguntinha de uma notícia que eu li, a senhora vai adorar falar sobre isso. É sobre a questão por alguns advogados que se esquecem de quem preside a audiência. Me conta essa história. Cuidado, a senhora tem que tomar cuidado com o abuso de autoridade, hein, doutora? Nós vamos falar disso. Mas eu vou fazer uma observação aqui, Zacarias, que eu acho que é muito importante. Manda brasa. Eu tenho um pensamento de 23 anos de magistratura, né? Na vida a gente sempre aprende. Você aprende com os mais novos, os mais velhos, claro, os mais intelectuais, os menos intelectuais, enfim. A questão... em audiência, os ânimos às vezes ficam exaltados, às vezes um fala uma coisa que não deve, enfim. Mas aconteceu um fato na minha vida profissional, e eu não tenho vergonha de dizer isso, porque na vida a gente tem que reconhecer as fragilidades, os erros. Eu tive uma discussão, eu diria, da minha parte, muito deselegante com um advogado. Não vou entrar em detalhes do que aconteceu, porque ninguém fica nervoso, bravo, de um minuto para o outro, do nada. Mas, enfim. Mas o juiz tem que manter o controle. E nesse dia, eu realmente perdi o controle, enfim. E foi chato, porque isso divulgou, correu o mundo e tal, mas a gente nunca teve a oportunidade de falar. Todo mundo é humano, né? Hoje, depois disso, já se passaram aí uns 14 meses, nunca mais tive uma pequena discussão com o advogado. Isso me fez refletir um pouco que, às vezes, nós, juízes, não podemos perder o controle. Né? Então, por quê? Porque nós estamos ali na presidência da audiência. Então, na vida a gente sempre aprende, e com os erros também. Então, é muito importante isso, porque a urbanidade é o mais importante. E nós todos recebemos educação de berço, né? Eu pensava assim, eu falei, poxa, depois dessa, com que cara que eu vou dizer para minha mãe, falar para o meu sobrinho assim, ó, não pode perder a esportiva, né? Então a gente aprende. Mas as pessoas hoje já chegam às vezes, não sei por que motivo, parecendo que vão para uma guerra numa audiência. Não é assim, não é? Então, se a pessoa chega de uma forma educada... Desarmado, né? Na realidade, desarmado, vamos dizer assim. Exatamente.
E eles precisam entender, há muita preocupação da questão do advogado, das prerrogativas, que você não pode ferir as prerrogativas de advogado, e é óbvio que não pode, mas eles já chegam com aquela premissa que vai acontecer alguma coisa. Então, é muito difícil. E eles têm que entender o seguinte, não há, óbvio, hierarquia entre juiz e advogado, entre juiz e promotor, não existe isso. Mas existe aquela figura que preside a audiência. Se nós estamos numa reunião, por assim dizer, alguém tem que tomar o controle, porque senão vira uma bagunça generalizada. Então, os advogados confundem um pouco essa situação, entre você presidir a audiência e você, vamos assim dizer, e na presidência da audiência você tem o poder de polícia, então você tem que botar ordem. Por exemplo, quando eu vou fazer uma audiência com muitos advogados, eu falo aí, o máximo que eu já fiz de audiência de réus aqui em Belo Horizonte foram 35. Eu já bati o recorde de números de réus presentes numa audiência. Uma colega fez uma outra também, por videoconferência, grande, mas enfim. E tinham, vamos assim dizer, uns 25 advogados. A gente precisa, inicialmente, entrar em acordo. Por quê? Fica aquele levanta e sai, hoje a audiência é gravada, fica aquele barulho, você depois não consegue ouvir a mídia, tem réu solto, réu preso, é preciso você distinguir, separar, colocar em local separado, para não virar aquela bagunça, você tem que saber quem que é o réu, quem que é o advogado. Então, assim, você estabelece um acordo com os advogados, olha, por exemplo, telefone, se você precisar de atender, por favor, saia da sala e atenda, né? Mas não vai atender no meio da audiência. Você pensa que não, mas acontece. Acontece de todo jeito. Já vi juiz também entender que não pode. Réu com o telefone, às vezes o réu está solto. Fala, não, por favor, entregue seu telefone para o advogado, ele não está apreendido, não está nada. Se você precisar falar com um parente, precisar resolver algum problema, você fala comigo, vai lá, pega o telefone, vai lá fora e conversa. Porque a pessoa, sem querer, pega o telefone, começa a conversar com o outro, às vezes tira foto, que vai fazer o que com essa foto, como já aconteceu, o advogado fazendo uma foto minha, uma selfie, enfim, está sob investigação ainda, mas bobo dele, né, porque minhas fotos estão por aí, qualquer lugar. Então, teve um problema numa audiência aí, eu sempre começo a audiência, e agora nós estamos fazendo por videoconferência, o réu aparece lá no presídio. Coitado, ele vê aquele monte de quadradinho, não sabe quem tá lá, André Miranda, Leonardo, não sei quem e tal. Aí eu começo a audiência, porque tudo é gravado, e o réu tem que saber com quem está julgando. Está falando, quem está com... até uma questão de educação, aí eu me apresento, apresento quem é que está na audiência, pergunto se ele é o fulano mesmo, o réu, porque eu tenho que saber, porque senão lá na penitenciária são muitas audiências, colocam o réu errado, né, a gente só vai descobrir no final. Aí hoje, eu fui começar uma audiência, a advogada falou, não, eu quero falar. Eu falei, não, doutora, a senhora vai falar, deixa eu só começar a audiência, eu abri a audiência e identificar os presentes e eu passo a palavra. Não, mas eu não aceito porque o meu réu não vai conversar agora, porque eu não tive acesso aos autos, enfim, começou uma briga. Calma, doutora. Aí eu cortei o áudio dela. Fiz a abertura da audiência, já sabia o que ela queria, já tinha peticionado, expliquei qual que era a minha decisão, enfim, tomei as medidas. Ela falou, mas a senhora cortou minha palavra. Mas é lógico, não tem jeito de duas pessoas falar ao mesmo tempo. Eu estou presidindo a audiência. Se ela não gostou do que constou da ata, do como foi decidido, tem os caminhos legais para recorrer. E eu falo isso, não é com a soberba, não é isso. É porque aquela questão tem que ser decidida. Quando eu atuava na vara de família, eu falava assim, ó, ou vocês fazem um acordo, eu vou decidir. É melhor vocês entrarem no acordo, porque a minha decisão pode desagradar todo mundo, não é? Então, é assim, e como nós temos o sistema do duplo grau de jurisdição, né? Como dizia, se Deus nos dotou de dois olhos, é sinal de que os dois olhos você enxerga melhor do que com um olho só. Então, assim, é o duplo grau de jurisdição. Eu vou julgar e a minha decisão será apreciada em grau de recurso posteriormente, né? Então, nós teremos uma segurança melhor. E a senhora, na realidade, quando abre a audiência, que é uma coisa natural, que eu vou falar o óbvio, mas a gente sempre tem que estar enxergando isso. A senhora informa o preso por que ele está sendo ouvido. Aliás, ele já sabe, mas a senhora tem que ter aquele mise-en-scène, tem que contar a história direitinho, até para registrar.
E eu queria também, em cima disso, que a senhora me falasse, até coisa que eu já comentei em outras lives aqui, que dizem que as audiências estão andando, os julgamentos estão andando muito mais rápidos hoje pela internet, em tempos de pandemia, do que antes. Sim. Olha só uma situação. Em Minas Gerais, nós temos 284 comarcas, né? O estado é muito grande. E nós temos processo eletrônico apenas na parte civil, no estado inteiro. E o criminal está começando agora, e agora em março vai ser implementado, já tem uma vara em estudos, e agora vai ser implementado nas varas de organização criminosa. Então, o processo eletrônico, ele tem as suas facilidades. E nós gravávamos audiência aqui, porque antes, só lembrando, né, Zacarias, antes a audiência era digitada. Então, a testemunha chegava, o juiz tinha que perguntar, falava, e você tinha que reproduzir isso para o escrevente. Você imagina a cabeça nossa no final do dia, né? Você ter que guardar aquilo tudo na sua cabeça. De 2014 para cá, eu posso dizer, um amigo foi o primeiro a fazer no sul de Minas, o Edmundo, começou a gravar as audiências em Poços, isso em 2010, foi ao CNJ, o CNJ falou que poderia, e depois eu comecei a gravar em Belo Horizonte, em 2014, em setembro, e logo fui seguida pelos meus colegas, e enfim, hoje no estado inteiro. Fala com o juiz que vai fazer audiência sem gravar, ninguém quer. Então fica muito mais fácil, porque fica muito mais fiel ao que a testemunha, o réu, enfim, todo mundo falou. Eu gosto de usar uma linguagem muito simples, muito popular, direta, porque eu não posso falar rebuscado. O réu, a testemunha tem que entender, né? Quem é que está ali e quem é que está falando, mas de uma forma muito tranquila. Por exemplo, a testemunha. Às vezes chega um senhor lá e tal, seus 70, 80 anos, pessoa simples. Aí eu falo para ele, assim, olha, eu só tenho que falar a verdade sobre pena de crime de falso testemunho. A senhora acha que eu vim aqui mentir? De jeito nenhum e tal. Eu falo, não, calma, a gente fala isso para todo mundo, né, é obrigatório, mas você não precisa ficar bravo não, que eu sei que sou uma pessoa correta. Quer dizer, você tem que ter o time. Você já pensou se fosse um juiz falar assim, eu vou te prender porque você está me desacatando? Não está. Às vezes a testemunha fala assim, às vezes a pessoa mais idosa, nossa menina, vou te contar. Eu fico todo feliz, falo assim, tá bom, ainda bem que tá me chamando de menina, né? Agora, se falasse, dona, eu vou te falar, aí é a Terceira Guerra Mundial. Doutora, vamos falar um pouquinho do que está sendo elaborado aí, e eu acho que isso vai pegar algumas coisas e tal, e vai até atrapalhar também a parte profissional de vocês, a questão do abuso da autoridade. O que a senhora acha sobre isso? Olha, eu vejo que a senhora é uma pessoa firme, hein? A senhora é uma pessoa firme. A senhora é linha dura, não? Ou tem que ser por causa do tráfico de entorpecente, que é uma coisa que todo mundo odeia? Tem que ser. Porque, assim, primeiro, né, desde 2014, qualquer penitenciária de Belo Horizonte aqui, todo mundo sabe quem que é a doutora Andréia. Às vezes o réu chega lá, eu falo assim, e aí? A doutora falaram que era a senhora, eu já tô... Aí depois que termina, eu falo, e aí, o que você me fala? Não, tá bom. Eu falei, tá bom. Porque é o seguinte, por exemplo, nos interrogatórios, eu vou a fundo mesmo. Eu quero saber quem é o fulano, o que ele fez, né, o que levou a fazer, a praticar aquele crime. E alguns advogados falam assim, a doutora Andréia é firme, mas ela é justa, trata todos da mesma forma. Então, por exemplo, às vezes advogados, a gente estava falando, nós já discutimos em audiência, eu jamais vou condenar o cliente dele por esse motivo. Eu sei que às vezes o réu está na minha frente, ele é realmente um traficante, mas se não tiver provas naquele processo, óbvio que não vai ser condenado. Mas é assim que a gente tem que ser. Então, senão as pessoas confundem muito. Mas essa questão é sempre assim, eu posso dormir, encostar minha cabeça no travesseiro, porque eu sei que, na minha concepção, eu fiz o que eu achei que deveria ser feito, sabe? É assim que as coisas funcionam. Então, mas no direito penal você tem que ser um pouco mais firme.
E às vezes parece cada história que você fala assim, não é possível que o sujeito falou isso. Teve um caso que o sujeito disse que estava numa moto e foi parado na Blitz, estava na garupa e na mochila dele tinha uma barra de maconha. Perguntei o que foi que aconteceu. Ah, doutor, eu peguei carona com meu amigo, estava passando no anel rodoviário e tinha uma Blitz lá na frente, mas tinha um rapaz no cantinho assim, jogou a mochila, caiu nas minhas costas, eu não vi, e aí na hora que parou, eu vi que tinha droga lá dentro. Aí eu falei, não, eu não escutei isso, não. É que nem o cara que rouba o porco e tá com o porco debaixo do braço, isso é meio antigo, né? O cara pega ele com o porco e fala, que esse porco tá fazendo aqui? Eu falei, não. Eu falei, você pode contar a história que você quiser, mas também você vai me dar o direito de acreditar ou não, né? Então eu falo assim, ó, pensa o que você vai falar, eu vou te perguntar de novo, vou te dar a oportunidade, né? E às vezes o réu volta lá, eu me lembro dele, porque eles voltam, né? Certo? Teve uma vez o réu, eu perguntei assim, na primeira vez, ele era gari, todo arrumadinho e tal, mas foi condenado. Eu perguntei da primeira vez, quantos filhos você tem? 7. Eu levei um susto, tinha uns 24 anos. Eu falei, mas cada um, tudo com a mulher só? Ele falou, não, doutora, cada um com a mãe. Eu falei, mas não dá confusão não? Ele falou, nossa, doutora, aí que tá o tumulto. Nossa, quando elas juntam. E aí, quando ele voltou daí um tempo, aí eu lembrei e falei, ó, você é fulano, você fazia isso, isso, isso. E você tinha 7 filhos. Eu falei assim, doutora, a senhora falou quase tudo certo, mas agora são 8 filhos. Eu falei, não é possível. Além de cometer um delito, ainda cria a impressão que dá, não sem discriminação, cria essas irresponsabilidades, porque a nossa preocupação é essas crianças, o que elas estão assistindo, né? Sobre Sim. essa questão. E um detalhe interessante até, eu sei que no Fórum da Barra Funda é assim, e no Fórum Lafayette, que é aqui de Belo Horizonte, que funciona as varas criminais, as varas criminais de tráfico e organização criminosa e o sumariante do Tribunal do Júri, porque o público é o mesmo, porque eu diria que 85% dos homicídios aqui na capital são decorrência da guerra do tráfico, nesse setor só vai entrar lá no fórum quem for parte, advogado, obviamente, né, tem livre acesso, estudante de direito, mas familiar e as testemunhas, o familiar não entra mais. As pessoas têm que entender que no fórum não é lugar de visita. E você pensa que não, mas eles, por exemplo, no caso do tráfico, a família às vezes assume o tráfico, então eles vão lá para receber ordens, ou às vezes algum comparsa, ou da mesma facção, ou da facção diversa. Eles vão para ameaçar as testemunhas, ameaçam os advogados também, tá? Pensa que não, mas policial militar era ameaçado lá frequentemente antes dessa proibição. E levavam filhos, crianças, parecia que ia para uma festa. Então tinha criança lá, e aí vinha sempre aquele pedido, doutora, deixa eu encontrar com meu marido, meu filho, o filho dele está aqui. Eu nunca permiti. Primeiro que no fórum não é lugar de visita. Aí eu tenho que prezar pela segurança das pessoas que estão ali. Isso é muito perigoso, porque pode passar celular, chip de celular, arma, droga. Isso tudo já foi apreendido lá no fórum. Uma pecinha para tirar o gema, e aí o preso deu uma gravata na advogada, o outro sacou a arma do segurança, enfim, de tudo já aconteceu. Então você tem que cuidar. Eu sempre dizia que o exemplo, o filho não deveria ver o pai nessas condições, porque o que ele vai pensar? Qual a imagem que ele vai ter do pai? Meu pai é um bandido, é um prisioneiro. Então, eu acho que você tem que preservar a criança também. E essa foi uma atitude muito importante. No início teve um pouco de discussão e tal, mas hoje já se aceita muito melhor essa situação, que é melhor para todos. Sem contar que às vezes o réu tinha 3, 4 mulheres e elas brigavam lá para saber quem é que ia para a audiência, né? Então, tudo isso acontece. Não, a neurolinguística explica, né? Essas crianças, essas coisas que estão convivendo, nós gostamos de pessoas iguais a gente. Eles acabam se influenciando com essa operação. Aproveitando essa conversa, vamos falar sobre inclusive, existem muitos dados, muitos filmes a gente vê nos Estados Unidos, a senhora fez um comentário aí,
essa questão da utilização das algemas. Porque as pessoas não entendem que a algema, às vezes, é por segurança do preso. Às vezes. Sim. Normalmente, por segurança. Isso. E é interessante, porque às vezes não na pandemia, infelizmente, isso nós não estamos recebendo estudantes, e eu gosto quando tem estudante lá, porque eu explico o que está acontecendo, explico o processo, e às vezes eu pergunto para eles, e aí, o que vocês acham? O réu estava aqui algemado, como é que nós vamos fazer? Olha só, nós temos que ter o discernimento. Você leu meu currículo aí, então você viu que eu passei por comarcas como Senador Firmino, Pratápolis, cidades pequenas aqui de Minas. Senador Firmino. Que na realidade comarca, a senhora lá é tudo, né? A senhora é tudo lá. Né? A senhora era na época, trabalhista criminal, tudo. Isso. Tá. Então, o réu, às vezes, ele ia a pé da delegacia para o fórum. Né? Então, Coração de Jesus, próximo a Montes Claros, no norte de Minas, nós estivemos lá no projeto do Tribunal de Justiça fazendo um mutirão, mutirão de júris. Os réus saíam da delegacia até o colégio onde estavam sendo realizados os júris, eles iam a pé. Então, é diferente. Agora, eu estou lidando na capital, né, no estado da grandeza de Minas Gerais, com tráfico, com crime organizado. Naquele momento ali, eu não tenho condição de entender quem é fulano, quem é ciclano. Então, quando ele está preso, eu mantenho as algemas. Porque uma segurança não é só minha, não. É do réu, é do advogado, do promotor, do escrevente, e de quem estiver ali assistindo a audiência. Porque ele, ou por periculosidade, ou por desespero, ele pode tentar sacar a arma, como isso já aconteceu. Né? Eu entrevistei no programa de televisão que eu tinha chamado Cartão de Visita, que ficou 10 anos no ar, até ia para internacional. Eu entrevistei a juíza do Fórum da Barra Funda, que foi agredida por um réu que tentou pôr fogo e tal. Deu uma morte. Eu entrevistei ela e na época o marido que era um promotor de justiça, os dois juntos. E ela falou a respeito dessa questão. Ele não estava algemado. Sim, e é uma questão, por exemplo, o policial, a configuração da minha sala de audiência é uma sala pequena, e a testemunha fica de costas para o réu que fica sentado mais ao fundo. Já aconteceu de policial do BOP, que aqui em Minas nós temos o BOP também, do DENAR, que é o Departamento de Narcóticos. O próprio policial federal falou assim, eu não vou sentar de costa para ele, não. Ele tá, no caso o réu estava solto, ele é perigoso, ele é matador, ele é isso, e eu vou falar dele, eu tô de costa, eu não sei o que ele vai fazer. Então, por exemplo, quando o réu está solto, tem que ter um segurança na sala, um policial, para segurança de todos. E quando o réu está, nós temos aquele cinto que tem as algemas, né? Então ele não consegue se movimentar para lado nenhum. Se o advogado pede para retirar, eu sempre pergunto para o policial, que é assim que a súmula 11 fala. E nessa súmula 11 fala que o juiz pode indagar da segurança, e assim eu fiz. E eles sempre recomendam, na questão nossa ali do tráfico, já teve réu que quis pular da janela, enfim, já teve réu que quis jogar o microfone na minha cabeça, jogar a mesa para cima. Então nós temos que teve um dia que nós tivemos que algemar o réu até pelos pés. Ele disse assim, olha aqui, doutora, como é que eu tô algemado pelas mãos, pelos pés. Eu falei, lógico, você fez um escândalo aqui, quase jogou o fórum no chão, você queria o quê? O policial tá com a taser. Eu falei, se quiser, nós podemos trocar por uma arma, .40, não tem problema não. Aí por isso que eles falam que eu sou dura. Não, eu falei a verdade. É melhor uma taser, que se ele fizer alguma coisa vai só levar um choque, do que uma arma de fogo que pode, né, atacar alguém. Então é muito importante essa situação toda, você tem que cuidar. Quando o estudante está na sala, e às vezes ele fala assim, ah não, coitadinho do réu. Eu falei, coitadinho? Deixa eu te mostrar aqui o que ele já fez. Ele fez isso, você quer que eu deixe ele solto? Seu pai, se acontecer alguma coisa aqui, né? Então é importante isso, a segurança de todos. Teve uma vez que um advogado, tudo dele era a súmula 11, né? Eu quero a súmula 11, porque tal. Aí, na época, o ministro Lewandowski, que era o presidente... A senhora respondeu, a senhora comunicou, né, relacionado a
Ah, sim, o Supremo Tribunal Federal, né? Eu já tive que responder, já me questionaram lá. A senhora não comunicou, a senhora respondeu. Eu respondi. O ministro Barroso me pediu informações. Ele é um gentleman, conheço ele. Isso, exato. E ele, óbvio que está na obrigação dele. E nesse processo, especificamente, era uma quadrilha, assim, muito perigosa mesmo, e eu tinha me cercado de todos os cuidados. Eu tinha até por escrito uma recomendação do Centro de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, que é um dos melhores que nós temos, que a segurança dos magistrados é importantíssima, e do Tribunal de Justiça de Minas é exemplo. Depois, se você quiser, eu até explico melhor. Eu gostaria de falar com o responsável. Isso. Mas nesse caso, eu tinha documentação, eu gravei o policial me explicando por que ele deveria usar algemas e tudo mais. Então, eu não tive problema algum. Porque nós temos que entender que a segurança é o primordial, né? Mas nessa época, o advogado só falava isso, e eu expliquei para o réu, ele quer que tire a sua algema por causa da súmula 11 e tal, que é do Supremo, enfim. No final, eu mostrei para ele uma foto de uma audiência que o ministro Lewandowski, presidindo na audiência de custódia, e o réu estava algemado. Eu falei, tá vendo? Estava algemado. Aí me falou, quase que o computador na minha cabeça, mas não falou nada, não. Ô, doutora, essas investigações do tráfico entorpecente, que eu acredito que a senhora acaba se envolvendo de uma forma ou de outra, além de ter que estudar o processo e decidir a vida das pessoas. Isso custa muito dinheiro para essas operações, não? Sim. Olha só, as polícias, de uma forma geral, eu vejo que todos os estados, elas carecem de recursos. Porque ficam pensando, precisamos de melhorar a estrutura disso, daquilo, mas esquece da estrutura das polícias. Por exemplo, o Cellebrite, que é para a quebra do sigilo do celular, extrair as mensagens, é um software caro, e as delegacias sofrem com isso. Os policiais, às vezes, não têm viatura, não é? A gente cede a viatura, né, carros apreendidos do tráfico, e agora você pode alienar rápido. Esse dinheiro tem que voltar para a segurança, né? Armar os nossos policiais, porque não tem cabimento o policial, às vezes não tem viatura direito, no interior do estado, às vezes um Uno, enfim, né, um carro pequeno, e o armamento. Hoje, o armamento dos bandidos é armamento de guerra, né, e os policiais precisam ter proteção, colete, enfim. E aí nós temos que ter a questão do serviço de inteligência, preparar mais os policiais em termos assim de instrução, né, da área tecnológica, enfim. Nós precisamos disso, precisamos de investimento nessa área, sem sombra de dúvida alguma. Tá? E você estava falando do abuso de autoridade, e essa questão de manter o réu algemado também pode ocorrer nisso. Só para completar, eu acho que é importante, sim, porque ninguém está acima do bem e do mal, mas eu acho que algumas coisas têm que ser revistas. Eu vou te dar um exemplo claro. Mas não pode haver em algum momento, certo momento, não pode haver um equívoco nessa coisa toda de barrar. Eu não estou aqui para defender nem para. Mas não pode haver. O ser humano é uma coisa complicadíssima. Exato. E você querer punir o juiz, porque. Veja bem, nós estamos aplicando a lei. Então nós temos que ter certas garantias, sim. Porque senão amanhã, você mexeu com uma pessoa ali que é importante, influente. Ele vai dar um jeito de tirar o juiz da cidade. Por isso que nós temos a garantia da inamovibilidade, por exemplo. Nós, juízes, as pessoas às vezes confundem muito, não vou entrar muito nesse tema, o juiz ganhou uma fortuna. Entra no portal da transparência, meu nome está lá. Eu preciso ter um rendimento que me proporcione uma segurança, para não pensar assim, nossa, meu financiamento está vencendo, eu não tenho dinheiro. Enfim, eu não preciso ganhar fortuna. E não tem juiz rio. Então, enfim, tá lá, não vou entrar nesse mérito, mas as pessoas precisam entender que a gente tem que ter uma garantia, uma segurança, porque senão como é que eu vou julgar? Né? Mas a questão do abuso de autoridade, eu vou te dar um exemplo claro.
do excesso que foi. O interrogatório do réu. O réu tem direito de permanecer em silêncio. Antes você explicava isso para ele. Mas se você quiser perguntar, você pergunta, porque a lei falava, o réu tem direito a ficar em silêncio, mas não fala que o juiz não pode perguntar, o promotor não pode. Hoje, consta da lei de abuso de autoridade, que é crime, artigo 15, parágrafo único, inciso 1, se eu não estiver enganada, da lei 13.869, que fala que é crime prosseguir com o interrogatório de acusado que diz que quer ficar em silêncio. A pena é de 1 a 4 anos. Veja bem, é direito do réu ficar em silêncio. Ok. Então, agora, você acha justo colocar o juiz como criminoso se ele continua o interrogatório? Como que nós resolvemos a questão? Anular o processo. A senhora vai preso, agora, a senhora vai preso e deixa de ser juiz? É isso? Eu não entendi. A senhora vai preso e deixa de ser juiz. Aí... Então, assim, eu concordo, então, vamos respeitar o direito do réu. Ok. Então, vamos acrescentar na lei, assim, se o réu falar que quer ficar em silêncio, o juiz não pode perguntar, porque senão anula o processo. Agora, me colocar como ré, com a pena aí de 1 a 4 anos por conta disso, eu acho que é um exagero. Agora, realmente, nós temos que ter nossos cuidados. Já existia uma lei que regulamentava isso. Ok, podemos atualizar. Mas é preciso que as pessoas entendam que se nós vivemos em sociedade, nós precisamos o quê? De ter alguém que decida os conflitos. E esse alguém precisa ter uma segurança sobre todos os aspectos. Né? Ele precisa, vamos assim dizer, ficar... As pessoas às vezes entendem que nós juízes estamos no pedestal. Não é isso. Veja bem, se eu estou numa cidade pequena, que eu conheço o açougueiro, o dono do supermercado, do hotel, amanhã, se eu tenho amizade com eles, amanhã eu não posso julgar o processo deles. Claro. E não posso. Não pode. Então, quando a gente chega em comarcas menores, o juiz fica um pouco isolado. Isso é muito difícil para nós. Eu fui para essas comarcas, eu morava sozinho. Então, sabe o que é você sair do fórum e ir embora para casa e falar assim, eu vou conversar com as paredes? Né? Assistir o programa do Ratinho, que é o que tinha na época, sem demérito ao Ratinho, não é isso, não. Mas eu digo assim, é inimaginável. Então, as pessoas não pensam nessa situação do juiz. Há um tempo atrás, eu estava saindo de um restaurante e eu estava acompanhada da escolta. Estou te ouvindo. E aí, uma pessoa virou e falou assim, mas esse povo é folgado. Carro e polícia. Aí eu não me aguentei. Aí, como diz, né? Aqui em Minas a gente fala assim, o sangue saiu. Que eu uso a expressão popular para as pessoas entenderem. Eu falei assim, o senhor vai me desculpar, se o senhor não me conhece? Vamos lá para o fórum comigo? Acompanhe meu dia de trabalho. O senhor sabe por que ele está aqui comigo? Porque eu prendi um monte de bandido aqui, e para o senhor estar aqui na rua tranquilamente, conversando, a minha segurança... Devido ao nosso trabalho. É o nosso trabalho mesmo, do policial, do promotor, porque ninguém faz nada sozinho, né? Nada. Diga-se de passagem. Então, assim, às vezes, por exemplo, eu não posso ir naquele restaurante ali porque o dono daquele restaurante está sendo investigado. Tem muito disso. Eu vou nos restaurantes, nos bares, eu não posso me sentar de costas. Aqui, Belo Horizonte é uma cidade aí de 2.600.000 habitantes, mais ou menos, se eu não estiver equivocada. Mas se você fala, doutor André, aí, muita gente sabe. E não estou falando isso me gabando, não é isso não. É porque de outros juízes também eles conhecem, né? Óbvio. Mas eu estou dizendo por conta da nossa clientela, por assim dizer. Então nós temos que ter certo cuidado. E aí, aproveitando o gancho, Zacarias, o Tribunal de Justiça tem um serviço exemplar e ele se preocupa muito. O atual presidente, o desembargador Gilson Lemes, que é meu colega de turma, meu amigo, mas a amizade é uma coisa, ser presidente do tribunal é outra, ele prezou muito essa questão, e nós temos um centro de segurança institucional, que nós temos o coronel hoje, o coronel Dias, que é o responsável, nós temos delegados atuando, vários policiais, e é muito importante isso, porque as pessoas não têm a dimensão do que nós juízes passamos. Então é preciso que as pessoas entendam isso. Você está ali julgando, e daí nós temos os
os colegas que atuam também nas outras varas, e hoje nós temos organização criminosa em vários pontos do estado, Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora, os colegas também padecem bastante disso. Então, às vezes, a nossa vida é um pouco limitada. Por exemplo, carnaval. Nós não teremos carnaval esse ano, mas ano passado, em Belo Horizonte, né, a pandemia ainda não tinha estourado, e Belo Horizonte foi o centro aí das atenções no carnaval, com os blocos. Eu te falo, eu gosto de carnaval. Aí eu te pergunto, eu fui ao carnaval? Não. Ah, mas você está... Não, eu escolhi minha profissão, eu sei... Uma magistrada, aliás, muitas limitações. Isso, mas que é difícil. Mas a minha opção é porque eu gosto, eu faço, eu trabalho nisso, eu não saberia fazer outra coisa, é porque eu gosto. Eu me sinto feliz, prazerosa nessa função. Eu já sabia disso, eu não estou reclamando. Eu estou apenas colocando isso para as pessoas entenderem. Porque hoje, sabe, Zacarias, às vezes a gente fica triste porque se eu chego num lugar, a pessoa pergunta assim, por exemplo, no consultório médico, né? Você vai fazer a sua ficha lá. Quando eles perguntam a idade, para nós mulheres, a gente fala baixinho. Aí a secretária fala assim, quanto? E grita a nossa idade, né? A gente fica bravo. Mas aí você fala... A senhora tem que falar assim, a minha idade, isso aqui é a verdadeira ou revista Caras? A revista Caras a gente diminui 10 anos, de 5 anos. Aí tá bom. Aí pergunta assim, qual que é a sua profissão? Juiz de direito. Aí vira uma pessoa do lado, mas não é possível que você tá... Ué, mas eu vou falar que eu sou o quê? Eu sou jornalista, até contaria, mas eu não sou. Sou médica? Não. Então as pessoas, tá dando carteirada. Eu falei, minha filha, qual vantagem que eu tô levando? Ela tá me perguntando a profissão. Então, assim, eu tenho muito orgulho da magistratura. Eu uso a toga e procuro honrá-la cada dia, sabe? Sempre eu peço a Deus que ilumine minha cabeça para que eu possa fazer o melhor, né? E que eu não cometa as injustiças. Eu sempre penso nisso. E eu acho que as pessoas precisam compreender um pouquinho até, também, sem querer polemizar, mas, assim, vamos estudar um pouquinho o que aconteceu na Itália, né? Doutora, deixa eu dar uma interrompida. Acabou de entrar um grande jornalista, que foi um executivo da TV Bandeirantes, hoje está morando nos Estados Unidos, é o responsável e fundador do América 24 Horas, Fernando Hessel. Ele acabou de entrar e está assistindo a gente. Eu estou entrevistando a magistrada de Minas. É um prazer, nós temos um público assim. Mas, voltando ao assunto, o povo precisa entender a nossa realidade dos juízes, compreender que nós sofremos também e entender um pouquinho o que aconteceu na Itália, porque há uma igualdade com o que está acontecendo aqui no Brasil. E vamos pensar assim de forma positiva, entender as decisões, às vezes, fala-se muito das decisões dos tribunais, mas olha as decisões dos juízes, né, que nós somos concursados, nós, enfim, abrimos mão de muita coisa, mas ninguém faz isso para, aquela história, eu estou te dando um presente, eu estou dando uma esmola, mas eu tenho que contar isso para as pessoas, não é isso, né? A gente faz, nós somos realmente vocacionados para isso, porque você imagina bem a cabeça de um juiz para decidir sobre uma alienação parental, com quem que eu vou deixar a criança, não é? Dividir os bens. A vara de família é uma coisa também muito complicada, é muito complicada. É uma grande experiência, é uma experiência de vida. E doutora, eu falo, a senhora é muito difícil. Eu casei com a senhora. Eu ganho 100 mil. Eu quero me separar. Quanto a senhora vai ganhar por mês? Imagina a senhora decidir. Eu entrevistei uma colega sua, doutora, se eu não me engano, doutora Karen, de Joinville, da Vara de Família, excelente juíza. Ela fez um comentário que eu fiquei impressionada. Falou, Zacarias, agora precisa fazer contrato de namoro. Até isso vem parar aqui no tribunal, na Vara de Família. Então, doutora, eu não queria interromper, mas nós estamos com 1 hora de live.
eu gostaria que a senhora desse falasse desse os finalmente da nossa conversa, para a gente encerrar e a gente volta num outro momento. Sim. E outra, eu ia lhe fazer um monte de perguntas, mas não precisou. O Mineirinho, ele vai devagarzinho, devagarzinho. A senhora já contou tudo, já. Tudo o que acontece, já deu para explicar tudo que a gente tinha aqui. O senhor gostaria que quem estivesse, né, nos assistindo, venha nos assistir, reflita um pouco e não fique ouvindo as conversas. Por exemplo, vai falar, o juiz fulano conversou com o promotor, ele está errado, ele é um bandido. Não, vamos analisar a situação, vamos pensar, vamos refletir. Eu costumo dizer assim, por exemplo, o juiz é marajá. Não. Pensa o que é um juiz da vara de família para decidir essa questão. Um juiz de uma vara empresarial, eu vou fechar essa empresa, quantos pais de família ficarão desempregados? Não é verdade? O que eu vou fazer? Ele não dorme, a sentença, eles querem, vamos lá, querem números de processo, né, sentença. O juiz tem que dar tanto sentença. Esse processo está aqui, ele é fininho, tá bom. Mas eu estou decidindo aqui se eu vou fechar essa empresa, eu vou deixar 250 pessoas desempregadas. Eu decidi, eu faço aqui no minuto, no computador, assino e pronto, mas espera aí, eu vou fazer a justiça? Então nós temos, o processo não anda. Vamos entender, porque não é só o juiz que é responsável pela morosidade, e às vezes a complexidade do caso. Vamos tratar a magistratura de uma forma diferente, vamos entender que o juiz é uma pessoa de carne e osso, que vive, que chora, que machuca, que tem problemas em casa, mas que está ali tentando resolver o problema dos outros. Olha a magistratura com um olhar diferente. Não pense que nós estamos em pedestal, não. Nós estamos aqui na luta contra todo mundo, sofrendo pelo Covid, vendo as pessoas sofrerem e às vezes a gente não pode resolver as coisas. Então eu gostaria que as pessoas pensassem na magistratura de uma forma diferente, não é? Pensa assim, poxa, aquele juiz ali é uma pessoa humana. Não vamos no bumba meu boi, não vamos, a magistratura é a geni da vez, não. Vamos pensar nisso. E saiba que eu fiz o juramento, sabe, de aplicar a lei, fazer cumprir a lei, e como eu disse antes, sabe, Zacarias, eu peço a Deus todos os dias, ao amanhecer, que eu honre a minha família, meus avós, meus pais, que eles nunca se envergonhem de mim, os meus amigos, porque eu estou procurando fazer a justiça. Eu visto a toga, e à noite, ao depô-la, eu penso, se eu errei ou acertei, jamais saberei. Só Deus poderá me julgar. Mas eu fiz aquilo que eu pensei que é o... Deu uma travada na internet, vamos ver se ela consegue voltar. A internet da doutora, só para a gente terminar. Ela estava concluindo para a gente terminar a live, deu 1h33 minutos. Eu acho que foi o problema na internet dela. Vamos ver se a gente volta para poder encerrar esse... Eu encerro com ela. Vamos aguardar. Eu acho que é a internet dela que deu problema. Deixa eu ver, Andréia... Ela saiu. Doutora, eu quero agradecer a senhora. Eu acho que deve ter dado algum problema na sua internet. Eu estive com a magistrada doutora Andréia Cristina de Miranda Costa, que olha, tá me solicitando aqui, vamos lá, entrar, deixa eu ver aqui, peraí, vamos lá. Pronto, vamos lá. Ela vai entrar novamente para a gente encerrar. Vamos lá. Voltei. Você está me vendo aí? Tô te vendo. Acabou a força. O que acontece? Acabou. Tá caindo um temporal aqui em Belo Horizonte. Desculpa. Não, Gina, eu estava concluindo e eu falei, vamos ver se ela se lembrar de entrar, o problema maior é o tempo. Às vezes a transmissão é por 1 hora, um pouquinho mais. Eu quero agradecer... Quem está assistindo aqui, isso aqui não é a alma do outro mundo, não. É porque a luz aqui em Belo Horizonte acabou. A doutora Brandão está falando aqui que a senhora
respeita a toga, ela tá elogiando a gente. Tem gente que diz que quando crescer quer ser a senhora. Tem muita gente entrando, te elogiando aqui. Eu acho que Muito obrigada. Foi excelente a nossa conversa. Eu quero falar que a senhora é uma pessoa super gentil. Eu adoro fazer esse trabalho institucional. A gente tem que mostrar o que vocês fazem, entendeu? Sim. E eu acho que eu como jornalista nessa área, sempre ganhei com isso. Nada a gente perde de mostrar o que é importante que as pessoas que são literalmente prestando serviço para a sociedade e pagando a sua conta, né? Então, doutora, eu desejo boa sorte da senhora e óbvio, né? Vamos cuidar dessa gente que cria esse monte de problema e que tem um monte de filho, ajudar a pensar um pouquinho, a refletir. Boa noite, doutora. Muito obrigado. Tá? Zacarias, para te agradecer e um beijo no coração, viu? Muito obrigado, você é muito gentil. Muito obrigada mesmo. Estaremos em algum outro momento, em outra oportunidade. Muito obrigado, doutora. Okay. Boa noite. Obrigado por agradecer. E assim que a gente transmitir pela Tati Comunicações, eu lhe aviso. Tá bom? Ok. A senhora fica bem no escuro também, viu? Já pensou a senhora presidir uma escuro? Boa noite, doutora. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.